paz do Senhor Jesus. Nós vamos estudar hoje mais uma matéria que faz parte da teologia. Teologia que significa estudo de Deus. Logia, estudo, e theo no grego de Deus, estudo de Deus. E hoje nós vamos estudar a matéria pneumatologia. O termo, glória a Deus, louvado seja o nome de Jesus. De antemão, nós vamos fazer uma oração para que Deus tome primazia deste trabalho. Amado Deus, graças te dou mais uma vez quando iremos falar da pneumatologia. Louvado seja o seu nome. Graças te dou por tudo que o Senhor tem realizado e nos ensinado. Em nome do Senhor Jesus, nós te agradecemos. Amém. Pneumatologia. A introdução. O termo pneumatologia deriva-se de duas palavras. Pneuma, quer dizer espírito, vento, ar e vapor. Logia, estudo e ciência. Ou, no traduzido do hebraico, ruach no hebraico, quer dizer espírito. Pelo que a pneumatologia é a ciência ou doutrina do Espírito Santo. É um estudo racional e sistemático que tem como objetivo a pessoa, a obra e obra do Espírito Santo. A pneumatologia faz parte da teologia sistemática, tendo como fonte primária as Santas Escrituras. A pneumatologia, também conhecida como paraletologia, que também deriva-se de duas palavras gregas, paracleto, quer dizer consolador, conselheiro e advogado. E logia, estudo e ciência, é a doutrina da terceira pessoa da Trindade. Conhecendo o Espírito Santo. Pois bem, nós estamos estudando a pneumatologia, que é a matéria que trata um ensino sobre ou do Espírito Santo. Glória a Deus. Conhecendo o Espírito Santo. O Espírito Santo é uma pessoa divina e distinta. É a terceira pessoa da Trindade. Em hebraico significa ruach. Em grego, pneumatos. Estamos estudando a matéria pneumatologia. Pneuma. O termo pneuma, espírito, ar, vento, é usado no Novo Testamento, representado a pessoa do Espírito Santo, como aquele que dá vida, pois só através do Espírito Santo o homem pode reconhecer a sua condição pecaminosa. Quer dizer, o Espírito Santo é quem convence o homem do seu pecado, a sua vida pecaminosa. Estamos estudando essa matéria, o Espírito Santo. Assim como existe as três pessoas distintas, o Pai, o Filho e a terceira, o Espírito Santo, que são um só, mas a mesma pessoa. Como posso dizer que a presença do Espírito Santo é real e não posso vê-lo, tocá-lo ou abraçá-lo? Como? Eu pergunto a vocês. Como você pode ver se ele é real? Você sente o vento? Você sente o vento tocar em você? Você sente o ar? Glória a Deus. Ou você pode abraçar o Espírito? Se você não pode ver o vento, se você não pode ver o ar, mas você pode sentir o vento, você pode respirar. A mesma coisa é você, pela fé, sentir o Espírito Santo na sua vida. Glória a Deus. Você não vê o vento, mas você sente. Você não vê o ar, mas você respira. Glória a Deus. Aleluia. A presença do Espírito Santo você não vê, não toca e nem pode abraçar.
mas você pode sentir a sua presença. Por isso ele é um pneuma, quer dizer, Espírito. Ele é santo. Aleluia. Paracletos. João 15, 26. Leia aí na sua casa, para a gente ganhar tempo. Quando vier o Consolador, que eu vos enviarei da parte do Pai, o Espírito Santo, o Espírito da verdade, que do Pai procede. Esse dará testemunho de mim. Glória a Deus. Nos capítulos 14 a 16 do Evangelho de João, é apresentado um grupo de declarações concernentes ao prometido Paracletos, alguém enviado junto com outro. Paracletos significa alguém enviado para fazer uma obra. E quem foi enviado? O Espírito Santo. Quando Jesus foi, aleluia, terminou seu ministério, disse: eu vou, mas enviarei o Consolador, aleluia, para convencer o homem do pecado e também para consolar. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. O vocábulo grego Paracletos tem sentido traduzido, interpretado como. Esse termo é usado para descrever o Espírito Santo. Primeiro, como consolador, o Espírito Santo veio para consolar. Segundo, como conselheiro, o Espírito Santo veio da parte do Pai a fim de instruir, ensinar e aconselhar os crentes, servos de Deus, em toda maneira de viver e proceder. Esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. João capítulo 14 e o versículo 26. Glória a Deus. Ele é também nosso advogado. Sem dúvida alguma, o Espírito Santo é apresentado como nosso advogado. Romanos 8, 26 e 27. Operações históricas do Espírito Santo entre os homens. Ele atuou na criação. Gênesis capítulo 1, versículo 2, quando o próprio Deus disse: façamos o homem. Como muitas pessoas dizem por aí que não existe a Trindade Santa. Façamos, está no plural. Então Deus não estava sozinho. Jesus não estava sozinho. Estava ali o Pai, o Filho e o Espírito Santo. A atuação do Espírito Santo na criação do mundo. Gênesis capítulo 1, versículo 2. A operação. Aparentemente isso sucedia até que mesmo no caso dos profetas. Embora seja seguro pensarmos que os homens mais profundamente espirituais daquele período possuíam o dom do Espírito Santo por tempos mais dilatados que o comum. A operação do Espírito Santo nos tempos antigos Testamento era equivalente ao que sucede no período neotestamentário, pelo menos em termos gerais, executando o fato de que ele então não habitava permanentemente no crente, conforme sucede aos crentes no Novo Testamento. Glória a Deus. Durante a vida terrena do Senhor, a atuação do Espírito Santo acompanhava as linhas gerais estabelecidas no Antigo Testamento, como exceção que houve então a promessa da vinda do Espírito Santo, ao ter eco de Cristo, como que haveria de dar continuidade à presença e à obra de Cristo no mundo. Jesus foi, mas o Espírito Santo veio. Ele enviou o Consolador. E se Jesus não tivesse ido, glória a Deus, ele não enviaria o Consolador. Louvado seja o nome do Senhor. Isso é para quem crê. Jesus foi e enviou o Consolador. Aleluia, glória a Deus. Para consolar os crentes na hora da angústia, na hora da tristeza e também convencer o homem dos seus pecados. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Todo crente deve possuir o Espírito Santo, pois que outro modo nem crente, pois de outro modo nem crente é. Isso pelas seguintes razões. Todo crente é nascido do Espírito. Vê João 3, 6 e 6. 1 João 5 e 1. Todo crente é batizado
pelo Espírito. 1 Coríntios 6 e 19, Romanos 8, 9 a 15. Mas nem todo crente é igual aos demais na questão da experiência na presença habitadora do Espírito Santo, ou da vida espiritual que nos concede. Atos capítulo 2, versículo 4. Em comparação em Atos 4, 29 e 31, esses passos bíblicos mostram-nos que até mesmo aos discípulos originais que miraculosamente receberam o Espírito Santo no dia de Pentecostes, depois receberam novamente, de maneira notável. Glória a Deus. Nem todos os crentes são iguais uns aos outros, porque um busca mais, outros buscam menos, e até mesmo tem aqueles que não creem, aqueles não se interessam em buscar o Consolador, buscar o Espírito Santo. Glória a Deus. No que concerne a questão do batismo do Espírito Santo, conforme o termo é usado em trechos como 1 Coríntios capítulo 12, 12 ao 13 e 1 João 2, 20 e 27. Esse é o batismo que unifica todos os crentes, vinculando-se uns aos outros. Essa é a operação fundamental do Espírito Santo na comunidade cristã, na igreja cristã. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. A personalidade do Espírito Santo. Vamos ver. Nós já vemos o que é pneumatologia, que trata sobre o assunto do Espírito Santo. Paractologia, eu já expliquei, agora vamos ver a personalidade do Espírito Santo. O Espírito Santo é uma pessoa distinta do Pai e do Filho. Ele exerce os atributos da personalidade: mente, vontade e sentimento. Glória a Deus. Os atributos. O Espírito Santo, porque é o agente efetivo na produção da santidade e Espírito, o Espírito de Deus. Porque é agente efetivo que exerce a influência devida, invisível e vivificante, que procede de Deus. Um dos atributos da deidade é a personalidade que cada uma das três pessoas divinas possui. Glória a Deus. Atributos pessoais do Espírito Santo. Há três atributos que revelam a personalidade do Espírito Santo. Primeiro, o intelecto. O intelecto. Segundo, a vontade do Espírito Santo. Atributos pessoais do Espírito Santo. O intelecto. A vontade faz parte que o Espírito fale, pense, raciocine e determine. Romanos 8, 27. Segundo, a vontade do Espírito Santo é conhecida na palavra de Deus. Ele faz o que quer, quando precisa e como deseja, pela capacidade do seu conhecimento. Hebreus capítulo 2 e o versículo 4. Os dons do Espírito Santo são distribuídos conforme a sua vontade. Ele demonstra o seu desejo através do seu conhecimento inerente e pleno que possui e está acima das circunstâncias do tempo. Ao sentimento do Espírito Santo, entendemos que ele possui todos os graus de afeição e sensibilidade de quem ama, geme, chora e intercede. Glória a Deus. O Espírito Santo também tem sentimento. Ele sabe que nós estamos tristes, sabe que nós estamos alegres, sabe que nós estamos precisando da sua presença. Ele vem e nos consola desde quando nós buscamos em espírito e alma e corpo. Atributos da deidade do Espírito Santo. Há três atributos pertencentes à deidade de cada uma das pessoas. Primeiro, onisciência. Ele possui todo o poder. Com essa expressão, entende-se que todo o poder que há no universo físico ou espiritual tem sua origem de Deus. Ele pode fazer qualquer coisa que o poder seja capaz. Deus, como ser absoluto, está livre de impedimento. Ele só faz aquilo que contraria a sua natureza. Como mentir? Ele tem todo o poder, mas considera as próprias leis que estabeleceu. Segundo, ele é a sua onipotência. Por exemplo, ele respeita o livre-arbítrio do homem.
Ele permite que o homem vá, ele permite que o homem venha. Inclusive tem até as leis da natureza foram criadas pela Bíblia. O homem tem o livre-arbítrio de ele ir e voltar. É a liberdade de livre expressão. A gente falar o que nós quisermos, desde quando não ofenda ninguém. Nós temos direito de livre pensamento. O que diz a nossa Constituição, artigo 5º da nossa Constituição de 88. Nós temos livre liberdade de livre pensamento. Eles extraíram da Bíblia o livre-arbítrio do homem. Ele pode ir e voltar. Deus deu essa liberdade para o homem. O livre-arbítrio, porque ele foi quem o deu. A onipotência pertence por igual a 3 pessoas distintas. Segundo, a sua onisciência. A palavra onisciência vem de 2 palavras latinas, omnis, que significa tudo que e ciência, que quer dizer ciência. O Espírito Santo, do mesmo modo que o Pai e o Filho, tem todo o conhecimento de todas as coisas. Ele sabe de tudo o que nós pensamos. Antes de falar, ele sabe. Antes do homem fazer o mal, também ele sabe. Ele sabe as obras do homem. Ele sabe o pensamento do homem. Jamais nenhum cientista, por mais estudado que seja, vai saber o que nós pensamos. Jamais. Mas o Espírito Santo, por ser onisciente, ele sabe sim, se vamos fazer o mal ou se vamos fazer o bem. Glória a Deus. A onipotência. O Espírito Santo penetra em todas as coisas e prescruta o nosso entendimento, pois está presente em todas as partes. Deus está em todo lugar. Glória a Deus. Ele está aqui, está aí com você, está onde você imaginar agora. Louvado seja o nome de Jesus, porque Ele está em todo lugar, tanto nos céus como na terra. A sua grandeza é muito grande. O Espírito Santo no Antigo Testamento. Poderemos descrever o Espírito Santo no Antigo Testamento. Ele está nas profecias, nas quais ele está nas profecias, as quais falavam da vinda do Espírito Santo e de sua obra entre os homens, através de Isaías 28, 11 e o 12. Nos símbolos do Espírito Santo, os quais revelam de modo específico suas diversas manifestações na vinda dos que creem, como chuva, como óleo, como orvalho, como vento, como fogo, como rio, e etc. Isso é, no Antigo Testamento, ele se manifestava dessa forma. Na vida de Gideão, chamado para liderar, na vida de Sansão, para realizar grandes proezas em nome do Senhor Jesus. Na vida de Gideão, Juízes 6:34. Na vida de Sansão, Juízes 14:6. Para realizar grandes proezas em nome do Senhor. Na vida de Bezalel, para edificação, invenções e artesanatos. Na vida de José, Deuteronômio capítulo 34, versículo 9, para substituição. E assim por diante. O Espírito Santo no Novo Testamento. Nós vemos no Velho Testamento como ele atuava. No Novo, encontramos as verdades pentecostais nas promessas de Deus, através de João Batista, capítulo 3, versículo 11. E principalmente de Jesus, que ao subir ao céu rogou ao Pai que enviasse o Espírito Santo à igreja. João capítulo 14, versículo 12 ao 18. Pois bem, aí está no Novo Testamento. O Espírito Santo como pessoa, segundo os Coríntios capítulo 12, 13, versículo 13. Quando você pensa numa pessoa, provavelmente pensa em um ser humano muito semelhante a você mesmo, que tem a capacidade de pensar, sentir e tomar decisões. Mas a capacidade de saber, sentir e escolher nos foi dada por Deus e a nós somos feitos à sua imagem. Ele é o ideal daquilo que é uma pessoa completa e perfeita e em nós somos simplesmente as cópias maculadas. Não é, portanto, nosso propósito dizer que o Espírito Santo é uma pessoa, porque é como nós. Pelo contrário, a nossa personalidade segue o padrão do modelo divino. Logo, temos a capacidade de pensar, sentir e decidir. Pois bem, os nomes dados ao Espírito Santo. Exemplo, letra A, o Espírito de Deus.
nomes dados ao Espírito Santo, Mateus 3,16. O Consolador, João 14,6. C. O Espírito de Cristo, Romanos 1,8, 8,9. O Espírito de Cristo, Romanos 8,9. O Espírito Santo, 1 João 2,20. O Espírito de verdade, da verdade, João 14,17. E o Espírito da graça, aos Hebreus 10:29. Os símbolos do Espírito Santo, ele vem como fogo. Isaías capítulo 4, versículo 4. Ele vem como água. Efésios capítulo 5, 24. Como fogo. O Espírito Santo é simbolizado como fogo, porque ele é que ilumina a nossa vida. Como água. O Espírito Santo é a fonte da água, a mais pura e melhor, porque ele é o verdadeiro rio da água viva. O Espírito Santo também como vento. João capítulo 2, 22. O vento simboliza a obra regeneradora pelo Espírito Santo. É indicado na sua misericórdia, misteriosa ação vivificante e purificante. Ele vem também como som de vento. Atos capítulo 2, versículo 4. Glória a Deus. Isso aí é os símbolos do Espírito Santo. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Ele vem também como selo. Efésios capítulo 1, versículo 13. O selo do Espírito Santo na vinda do cristão. Fala-nos do direito de posse que ele tem sobre a nossa vida, pois uma vez que somos comprados do mercado de escravo, abre parênteses, pecado, fecha parênteses, passamos a ser prioridade exclusiva de Deus. Nós éramos escravos do pecado. Ele veio como selo para nos selar. Que nós somos comprados por um bom preço. E agora não somos mais escravos de quem? Dos senhores feudais? Não. Do pecado. Devemos agora servir somente a Deus, não ser escravo do pecado. Glória a Deus. Ele também vem como azeite, o símbolo do Espírito Santo. 1 Coríntios 1, 21. Também como pomba. Mateus capítulo 3, 16, que simboliza a pureza, exige limpeza, simplicidade e paciência. O Espírito Santo e o evangelismo. O Espírito Santo é a força geradora de missões. Portanto, todos os cristãos que têm o fogo do Espírito Santo, acesso no seu ser, é um evangelista. Ide e pregai. Foi para todos os que receberam poder. João 20, 22. Recebe o Espírito Santo. Ele nos dá visão, nos dá poder, nos dá inspiração, nos dá condições, nos leva ao campo, nos dá visão. Atos capítulo 16, versículo 9. Ele nos dá poder. Atos capítulo 1, versículo 8. Nos dá inspiração. 2 Pedro 1, 21. Nos dá condições, nos leva ao campo. Prepara o terreno. Atos capítulo 8. Faz brotar a semente. Mateus 13. E faz purificar. João 15, 1 ao 5. O Espírito Santo é que convence o homem do pecado e do juízo. Aí está vendo a obra do Espírito Santo? O batismo no Espírito Santo. O batismo no Espírito Santo não é o símbolo de salvação. A pessoa ser batizada não quer dizer que ela está salva. Mas busque o Espírito Santo. Isso nós já estudamos em uma das lições da escola bíblica dominical. Batismo com o Espírito Santo não é salvação. É uma força sobrenatural que o crente recebe para vencer as dificuldades e é aquilo que aparece na nossa frente, os obstáculos. Mas não é salvação. Mas busque. É muito bom. Se eu estou falando porque já sou batizado com o Espírito Santo. E quem pode falar é quem é batizado. E aqueles que não podem falar sim. Quem sabe o Espírito Santo exerce o seu papel na vida que estiver falando do Espírito Santo. Basta tão somente você buscar em espírito e verdade. Ele é uma promessa, é uma designação, o Espírito Santo, e tem os seus efeitos em falar novas línguas. Atos capítulo 2, versículo 4. Tem uma nova mensagem, Atos 2, 16. E assim por diante. Glória a Deus.
Dons do Espírito Santo. E a um, pois, na igreja, principalmente os apóstolos, em segundo lugar, profetas. Esse eu não vou falar muito, porque é o que nós estamos estudando nesse segundo trimestre de 2021. Vá para a escola bíblica dominical, você que sabe, vá para ensinar, nos ensinar. E aqueles que não sabem, vá para aprender. Nós estamos estudando esse agora, dons do Espírito Santo. Glória a Deus. A palavra da sabedoria. Este dom não se trata de resultado de qualquer esforço humano em se conhecer a sabedoria divina. Também faz parte dos dons do Espírito Santo. É a pessoa ter aquele dom de sabedoria, de falar a palavra do Senhor. A palavra da ciência também está na nossa lição desse segundo trimestre de 2021. É que nós estamos estudando agora os dons ministeriais. Está falando muito aqui sobre a lição que nós estamos estudando esse segundo trimestre de 2021, e nós vamos falar agora sobre ainda do estudo do Espírito Santo. Vamos falar ainda as obras da carne e o fruto do Espírito. Gálatas capítulo 5, 19 a 23. Porque as obras da carne são manifestas, as quais são impurezas, lascívias, idolatria, feitiçaria, inimizade, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, invejas, homicídios, bebedice, glutonarias e coisas semelhantes a estas, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Pois se você está enquadrado em um desses, não vai herdar. Não é eu que estou condenando você. É a palavra de Deus. Não é nem a palavra de Deus, é o que está escrito na palavra do Senhor. Mas o fruto do Espírito é gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Contra estas coisas não há lei. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. O fruto do Espírito, em contraste com as obras da carne, temos um modo de viver íntegro e honesto, que a Bíblia chama do fruto do Espírito. É você viver uma vida íntegra, honesta, não ser corrupto, não enganar as pessoas. Você vai, o pastor manda você comprar determinado produto, você vai, traz a nota, não manda acrescentar alguma coisa diferente naquela nota. É você ser honesto, ser fiel à sua esposa, aos seus filhos, ao Senhor, à igreja, ao seu pastor. Isso faz parte do fruto do Espírito, como a caridade, o gozo, a paz, a bondade, a mansidão. Glória a Deus. Ministérios do Espírito Santo. Ó ministério, ele convence, João capítulo 16, versículo 8 a 11, ele regenera, João capítulo 3, versículo 5, ele adota, Romanos 8, 15 e 16, ele batiza, Mateus 3, 11, enche do seu Espírito, Atos capítulo 6, versículo 5, ele guia, ele consola, ele intercede, Romanos 8, 27, santifica e ele arrebata, Romanos 8 e 23. Nós e o Espírito Santo. Começar no Espírito, Gálatas 3, 3. Viver no Espírito, Gálatas 5, 25. Pregar no Espírito, 1 Tessalonicenses 1 e 5. Andar no Espírito, Gálatas 1, 18. Andar no Espírito, Gálatas 5, 25. Servir no Espírito, Filipenses 3, 3. E orar em Espírito, Gálatas 6, 18. Pois bem, o cristão e o Espírito Santo é ajudado pelo Espírito Santo, Gálatas 8, 26, é ensinado pelo Espírito, João 14, 26, é guiado pelo Espírito, Romanos 8, 14, é santificado pelo Espírito, Romanos 15, 16. Conclusão. Se continuássemos estudando o assunto a respeito do Espírito Santo, teríamos muito mais a falar. Portanto, queremos concluir essa apostila dizendo apenas que temos um grande amigo, que é inseparável, um consolador, o nosso Paracleto,
Uns os aceitam, outros ridicularizam. Mas o Cristo louva, mas o cristão louva e adora o Espírito Santo. Glória a Deus. Como já falei, mais uma matéria aqui. Glória a Deus. Quando nós estamos falando aqui da pneumatologia que fala a respeito do Espírito Santo. Aqui um simples resumo, porque se eu não lesse aqui e se eu só falasse, ia ficar uma coisa assim meio sem nexo, né? Pois quando eu estudei, fiz 2 anos estudando médio em teologia, nós compramos essa apostila, esse livro aqui, que é da Teologia Sistemática 1, que 4 matérias eu já falei desse livro aqui, dessa apostila, desse livro, da Sistemática 1, que fala da teologia do Espírito Santo, que é a pneumatologia. Que o Senhor vos abençoe, continue dando sabedoria a todos. Mais uma matéria. Amado Deus, graças te dou mais uma vez por essa oportunidade de encerrar esse trabalho falando do seu Espírito Santo. Quando fala da matéria pneumatologia, fala do teu Espírito Santo que renova, batiza, renova, glória a Deus, nos santifica e nos fortalece. Eu te agradeço em nome do Senhor Jesus. Fique em paz, em nome do Senhor Jesus. Procure uma escola teológica para você adquirir conhecimento de Deus para você. Não quer dizer que você vai ser melhor do que alguém, é para o seu conhecimento. O Senhor vos abençoe e fique em paz em nome do Senhor Jesus.